A dica 1 de biologia corresponde ao conteúdo ecologia. Dentro da ecologia, uma questão que fala muito no Enem é exatamente as cadeias e teias alimentares. Nas cadeias alimentares, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores dentro do ecossistema são os seres vivos autotróficos, aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, que conseguem transformar as substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Como exemplo, a gente tem as plantas, as algas e algumas bactérias que realizam a quimiossíntese. Os consumidores, eles são divididos em consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e consumidores quaternários. O consumidor primário, ele se alimenta do produtor. O consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. E o consumidor quaternário se alimenta do consumidor terciário. Então, é um fluxo de energia dentro desse ecossistema. Os decompositores são aqueles seres vivos, como exemplo, fungos e bactérias, que fazem a reciclagem da matéria orgânica. Então, como exemplo de uma cadeia alimentar, nós temos produtor, como os vegetais, as algas, algumas bactérias que realizam a quimiossíntese. Como exemplo de cadeia alimentar, nós temos o produtor, que são os seres que realizam seu próprio alimento. A exemplo, a gente tem o milho. O milho, ele é um produtor. Aí tem animais que se alimentam do milho, como o gafanhoto, seria o consumidor primário dessa cadeia alimentar. Quem seria o consumidor secundário? O que se alimenta do gafanhoto. Um sapo seria o consumidor secundário. Quem seria o consumidor terciário? Uma cobra que se alimenta do sapo. O consumidor quaternário da cadeia alimentar seria o gavião, que se alimenta da cobra. Então, no ecossistema, a gente tem várias teias alimentares, que são cadeias complexas.